Olá, paz do Senhor a todos. Hoje vou falar sobre o servo impiedoso que não teve misericórdia do seu irmão. Mas antes de começar eu vou orar. Pai amado, eu venho diante da tua santa presença te pedir perdão pelos meus pecados, por pensamentos, ações e atitudes. Pedir para que o teu Espírito Santo possa me guiar, para que eu possa falar somente direcionado através do teu Espírito Santo, que não venha de mim, mas que venha de ti, Senhor. E que muitas almas possam ser alcançadas para que o teu nome seja cada vez mais exaltado e glorificado e que possa haver salvação, Senhor, que as pessoas entregam a sua vida a Jesus, reconhecendo que nada são sem Cristo e que possam mudar o nosso caráter, o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Então eu vou ler Mateus capítulo 18, 21 a 35. Diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus disse: Não te digo que é até 7, mas 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, e não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando a mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. E então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. E ele, porém, não quis, antes foi-lhe lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passará. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive com misericórdia de ti? E indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, ser de coração não perdoares cada um o seu irmão as suas ofensas. Então Pedro tinha perguntado a Jesus quantas vezes pecará o seu irmão. Ele perguntou: até quantas vezes pecará meu irmão e contra mim eu lhe perdoarei? Mas Jesus disse, ele tinha dito é 7. Jesus disse: não te digo 7, mas 70 vezes 7. Então quando Jesus disse isso, ele deu, antes de falar sempre aquela parábola do servo malvado, que esse servo malvado, ele estava a dever ao seu rei, estava a dever. Então ele, pronto, já que está a dizer, começou a pediu para que eu ajustou contas, que ele tem que pagar aquilo que estava a dever, mas ele pediu misericórdia ao seu rei. Mas então o rei perdoou-lhe a dívida, porque aqui diz que, e começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Então, não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou ele e a sua mulher e os seus filhos que fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida para a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, né? Ele, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Perdoou a dívida desse conservo, desse servo que ele tinha, esse rei. Tinha um servo que estava a dever, né? Estava a dever 10.000 talentos. Mas como ele pediu para ter compaixão dele, né? Desse servo pediu compaixão ao seu rei, então ele perdoou-lhe a dívida. Mas quando havia um conservo que esse servo do rei tinha, que também estava lá a dever, devia-lhe dinheiros, né? Estava a dever também. Então, mas quando viu, ele agiu diferente, não agiu da mesma forma que o rei agiu com ele. O que é que ele fez? Porque aqui diz: sendo ele, porém, aquele servo entrou um dos conselhos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando na mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que deves. O que me deves. Então o seu conselho, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, também pediu misericórdia, mas dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis perdoar esse servo. Porque aqui diz: porém, ele não quis, mas antes foi lançá-los na prisão até que pagasse a dívida. Então, o que é que a gente vê aqui? Que esse servo que estava a dever ao rei não agiu mal. Por isso é que diz, por isso que o tema que eu estou a falar é sobre o servo malvado, né? O servo malvado, porque impiedoso, pronto, já é malvado, impiedoso.
porque não perdoou o irmão. Ele recebeu perdão do seu rei, mas não perdoou o outro que também, o seu conservo que estava lá a dever. Então, e vindo esse, e o que aconteceu, né? Pois, vendo depois os seus conselhos, eu estou a ler agora, contei mais uma vez para vocês entenderem, vendo depois os seus conselhos, o que acontecia, contristaram-se. Eles também não gostaram, ficaram tristes com essa situação. Então foram declarar isso ao rei, o que se passou. Então o seu senhor chamou, esse rei chamou o seu senhor, né? Pronto, que ele trabalhava para ele, o rei trabalhava para esse rei, né? Chamou o seu senhor, chamando a sua presença e disse: servo malvado, perdoe-te aquela dívida porque me suplicaste. O outro, ele chamou de servo malvado porque me suplicaste. E depois diz: não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado o seu senhor entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que se devia. E aqui Jesus diz: assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoares cada um o seu irmão as suas ofensas. Então aqui a gente pode ver aqui que ele não, esse servo que tinha o rei, que ele estava a dever tanto o rei, lhe perdoou. Mas quando o outro irmão estava a dever, ele não pediu misericórdia de ser compassivo para comigo, ele não perdoou, mas lançou-o para a prisão. Então, mas indignado, os que também que viram essa situação acontecer foram dizer o que se passou. Então, dizer o que se passou, os conselhos foram dizer o que se passou para esse senhor, esse rei, pronto, que também que tinha esse servo que estava a dever. Mas ele perdoou. Então ele disse: servo malvado, também não devias fazer tu o mesmo, ser generoso para com o teu próximo? Não perdoou. Então ele também, então o rei lançou ele também até que pagasse a última dívida, lançou ele para a prisão até que ele pagasse a última dívida. Então Jesus disse: assim fará também o Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um o seu próximo. Assim como que? Assim como Jesus nos perdoou, Deus nos perdoou, enviou o seu único Filho por amor de Deus, por amor de toda a humanidade. Mesmo a gente não merecendo o perdão, Jesus nos perdoou. Então, assim, se nós também não perdoamos, como ele diz, também Deus também não vai nos perdoar. Eu sei que às vezes é difícil por causa de situações, mas nós temos que lembrar quando nós estamos a perdoar, estamos a fazer para Jesus, lembrar aquilo que Jesus fez por nós. Mesmo nós não merecemos, depois de ter enviado ele para a cruz, blasfemado, nós não merecíamos, mas ainda assim ele disse assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus nos perdoa, nós também devemos perdoar. Então aqui mostra esse exemplo, dessa palavra que Jesus fala, desse servo impiedoso, ilustra até aquilo que Jesus fez, que ele também nos perdoou, e se nós também não perdoarmos do coração nosso próximo, também nós não seremos perdoados, e assim nos fará também, se nós não, porque ele diz: assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um do seu irmão. Vão ser lançados no fogo do inferno, exemplo, na prisão, onde estaríamos estar prontos. A morte espiritual, quando nós não perdoamos, a gente ficamos mortos espiritualmente. E também Deus não nos vai perdoar. Onde é que vamos chamar? Do fogo, do enxofre, do inferno? É esse o exemplo. É a mesma coisa como foi lançado na prisão. Então nós aqui nos mostra que nós devemos perdoar o nosso próximo. Eu sei que não é fácil, vem pessoas às vezes para tentar tirar mesmo do sério, para nos fazer não perdoar, mas Jesus diz que nós devemos perdoar. Se nós não perdoamos também do coração nosso, também Deus também não vai nos perdoar. Assim seremos como esse servo impiedoso que não teve misericórdia do seu próximo, mas ele pediu compaixão ao seu rei, ele perdoou. Mas quando foi o seu outro conservo, ele não perdoou. Não perdoou e lançou-o na prisão, até que pagasse a última dívida. Não devia, sufocando, não fez do mesmo modo como o rei fez, essa parábola que Jesus deu. Assim somos nós também, devemos perdoar, assim como Jesus nos perdoou. Não porque nós merecemos, não, nós não merecemos. Às vezes essa pessoa não merece o meu perdão, mas quando a gente não perdoa, é a nós que nós estamos a castigar, é a nós que estamos a privar de Deus, da presença de Deus, porque Deus quer que nós sejamos parecidos com Ele. E é isso que eu quero deixar aqui, para que nós não deixemos que o nosso coração endureça, porque eu sei que os tempos são difíceis, mas lembrar sempre do amor de Cristo, lembrar que também nós não merecemos o perdão, mas ainda assim Jesus entregou a sua vida por amor de nós, de muitos, perdoou-nos, que Ele disse: Pai, eles não sabem o que fazem, perdoa-os que eles não sabem o que fazem. Assim somos nós também que devemos perdoar, porque nós, se não perdoamos, não somos considerados filhos de Deus, e nós não somos, vamos ser lançados
no fogo de enxofre, no inferno. Vamos ser lançados para todos aqueles que não entrarão no reino de Deus. É isso, não entrarão no reino de Deus. E é isso que eu quero deixar aqui. Porque quando Jesus diz ao Pedro, quando Pedro pergunta a Jesus até quantas vezes deve o meu irmão pecar contra mim, que eu devo perdoar 7 vezes, Jesus não te digo 7, mas 70 vezes 7. É assim. E Jesus nos ensina, nós vamos perdoar, não importa a quantidade. Quando nós estamos a perdoar, nós estamos a libertar, estamos a sermos livres, a dar liberdade a nós. Não deixar que o inimigo use essa falta de perdão, uma brecha para eliminar no nosso coração. Às vezes também a falta de perdão também traz enfermidades. A gente tem que perdoar mesmo, porque quando nós estamos a perdoar, estamos a libertar nós mesmos também, porque Deus é santo, Ele quer que nós perdoemos, estamos a fazer por Deus, para libertar. Não quer dizer que a pessoa aquilo que a pessoa fez não tem consequência, mas mesmo para nós, não estamos a castigar a nós quando a gente não perdoa. É isso que eu quero deixar aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, que essa palavra possa ter falado aos vossos corações, de nós todos, né? Porque eu sei que da maneira como o mundo está, é fácil a pessoa endurecer o seu coração, mas nós não podemos endurecer, não temos que vigiar. Por isso é que nós temos que guardar o nosso coração, porque diz que nós temos que guardar o nosso coração, porque dele procede a vida. Então temos que vigiar, pedir a Deus para nos ajudar a perdoar, não andar com os olhos da carne, mas andar com os olhos do Espírito, ver que as pessoas não são nossas inimigas, mas sim as potestades mal nos lugares celestiais. Esses sim é que se usam de pessoas até mais próximas. Mas a gente tem que olhar com os olhos de Cristo, assim como Jesus olhou para nós com um olhar de amor, perdoar. É isso que eu quero deixar aqui. Eu espero que essa palavra possa ter falado aos vossos corações, moldado também. E oramos uns pelos outros para que nosso coração não endureça. É isso que eu posso deixar aqui. E que essa palavra possa ser abençoada. Fiquem na companhia de nosso Senhor.